Olá, tucanos! Na última fase, acompanhamos Gael em suas aventuras através do Jardim do Éden. Mais uma fase se inicia, vamos lá? Gael aceitou o propósito de sua criação e, novamente, ele é lançado para o espaço entre as dimensões. Ali, ele perguntou ao ES quem eram aquelas 3 pessoas que estavam no momento da criação. A resposta veio em uma simples palavra: espere. Ao chegar em outro lugar, Rodrigo estava esperando e o levou até um arbusto em chamas. Gael ficou muito surpreso por ver o arbusto pegando fogo, mas não ser consumido. Ele observou também que alguém estava chegando e uma voz extremamente poderosa começou a falar com esta pessoa. A voz chamou este homem de Moisés e o mandou tirar os calçados, dizendo que ele estava em um lugar sagrado e que a voz era do Deus de seus pais. Gael sentiu algo inexplicável. Ele escutou toda a conversa entre Deus e Moisés e observou as negativas e tentativas de argumentações de Moisés e também a certeza que Deus tinha na pessoa que ele tinha escolhido. Gael ficou ainda mais impressionado quando Deus se declarou como Eu Sou. Isso marcou muito o menino, que perguntou a Rodrigo quem era aquele Deus. Rodrigo explicou então que existe apenas um Deus, em 3 pessoas diferentes, mas com a mesma essência e o mesmo propósito. Como assim 3 pessoas diferentes? Nós somos ensinados que temos um só Deus, mas também se fala em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como isso é possível? Para entendermos como funciona, vamos conversar um pouco sobre esse objeto aqui. Vocês sabem o que é? Isso mesmo, é um ovo. Um ovo é formado de casca, gema amarela e clara transparente. 3 elementos diferentes, que juntos formam uma coisa só. Com Deus é a mesma coisa. 3 seres perfeitos, unidos para formar um só Deus. Outro exemplo que nós podemos usar é esse triângulo. Ele é formado por 3 lápis de cor diferentes, um vermelho, um amarelo e um azul. O lápis vermelho é como Deus o Pai, que nos ama e perdoa os nossos pecados. O amarelo é como Deus o Filho, que criou o mundo e morreu na cruz para salvar a cada um de nós. E o lápis azul é como o Espírito Santo, que nos conforta quando ficamos desanimados e nos ajuda a desfrutarmos uma vida feliz e saudável, ao nos ensinar a diferença entre certo e errado. Vocês lembram de quando Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista? Nós podemos ler o que aconteceu em Mateus 3, versos 16 e 17. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Outras versões bíblicas dizem: Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estiveram presentes nessa ocasião. Eles agem juntos como uma boa equipe. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos formam a Trindade, 3 em 1. Todos os membros da divindade amam uns aos outros e têm um relacionamento especial. A própria Bíblia fala isso, em 1 João 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E todos os membros da Trindade atuam em conjunto. Podemos ver isso em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também em Mateus 1, 18 e 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe aparece um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Os 3 membros atuaram então no plano de salvação.
O Pai deu seu Filho. Jesus deu a si mesmo. E o Espírito Santo fez com que Jesus nascesse como homem aqui na Terra. Então, embora a Trindade seja composta de 3 pessoas, Deus age motivado por um único propósito, como vemos em João 3:16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse propósito divino, então, é salvar o mundo todo. A própria Bíblia mostra, então, a pluralidade de Deus. Várias vezes na Bíblia, Deus utiliza pronomes e verbos no plural, como façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, em Gênesis 1:26. Ou eis que o homem se tornou como um de nós, em Gênesis 3:22. Ou vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, em Gênesis 11:7. Nós cremos então que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, que pode tudo, onisciente, que sabe de tudo, acima de tudo e onipresente, sempre presente em todos os lugares. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação, ou seja, a Bíblia e a sua criação. Todos podem aprender de Deus através da natureza e da experiência humana. O próprio rei Davi escreveu em Salmos 19:1 o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A Bíblia não prova a existência de Deus, ela simplesmente a assume. O primeiro verso da Bíblia já declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Agora que você entende que o Deus que nos ama é na verdade 3 em 1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você aceita permitir que Ele atue em sua vida, te ajudando nessa batalha que estamos enfrentando? Colete Tiltro essa semana lendo e explicando os seguintes versos: Romanos 8:28, Apocalipse 21, 1-3, 2 Pedro 1, versos 20 e 21, 1 João 2:14, 2 Crônicas 20:20 e Salmo 46. Não deixe de se fortalecer para essa guerra.